universidade, sabia a história todinha, né, dos clássicos. Então, para mim, a literatura sempre foi a minha vida, né? E para ser uma escritora, eu demorei muito para poder divulgar o que eu escrevia, porque eu escrevia, deixava ali tudo guardadinho, ficava com o pessoal da faculdade que já fazia esse movimento todo, Bruno Black, a Kátia Pires, tudo estudaram comigo, e eles já estavam ingressados aí no mundo editorial, né, realizando o sonho deles, mas eu não conseguia me ver como escritora. Tinha aquele sonho, mas falava assim, não, que eu escrevo é uma bobeira, besteira, que eles escrevem é uma coisa assim mais profunda, realmente eles são escritores. E ficava ali quietinha na minha. Até que chegou a pandemia, meu pai faleceu e eu comecei a sentir vontade de não somente escrever, mas de publicar. Então, escondido, eu entrei nos concursos de poesia, mandei 2 poesias, fui aprovada, e como teve um número muito grande de pessoas, de escritores que mandaram para essa editora, eles acabaram tendo a proposta de fazer antologia. Aí foi a primeira vez que eu entrei, que tive meus textos publicados, e fui mandando para um monte de editora diferente, 9 no total. E acabei tendo um monte de antologias aí. Eu falei, então, que eu escrevo não é besteira, então eu sou escritora. E fui entrando nas antologias, nos coletivos, até que eu cheguei ao coletivo Rainhas Negras, que foi aqui que me deu assim, aquela certificação de que realmente eu sou escritora, e me deu mais força ainda de querer escrever e falar sobre a gente, falar sobre tudo aquilo que a nossa ancestralidade deixou pra gente. Que eu já fazia também dentro de sala de aula, sem saber que eu era antirracista. Aquela vontade de querer, né, ingressar, mostrar para meus alunos toda a nossa ancestralidade, toda a nossa cultura, falar sobre a nossa cultura negra, né, valorizar, que eles se valorizassem, que eles pudessem se ver como realmente negros e bonitos, né, como a gente é inteligente, que a gente pode ocupar qualquer lugar. Então eu começo agora fazendo a leitura da minha poesia, que se chama Dentro de Mim Há. Dentro de mim há uma força, várias vidas, várias deusas e muitos ancestrais. Dentro de mim há o sangue de uma África que ninguém nunca viu, a diversidade cultural, a riqueza, o conhecimento, a herança e heranças de uma vida brutal. Dentro de mim há mulheres negras, a natureza que se revolta mais e os orixás. Dentro de mim há empoderamento, o poder da palavra, o poder da luta. Dentro de mim há guerra quentes e frias, o reconhecimento de uma vida vazia, cantadas em versos como o de Carolina. Dentro de mim há uma nação, mudanças de uma geração, vivenciadas com escritas de Conceição. Dentro de mim há bem mais dentro de mim, esperança, realidade, sonhos com equidade, sem que estes nos deixem apenas saudade. Então esse é um pouquinho de mim. Se vocês me perguntarem qual é o gênero que você escreve, eu escrevo tudo. Eu falo que eu amo escrever, se der bula de remédio para eu escrever, eu vou escrever também. Eu gosto de escrever, eu tenho uma imaginação. Eu falo que eu sou onipresente. Eu tô aqui. Catálogo do telefone. Nossa! Eu amo escrever. Eu falo que eu sou onipresente. Eu tô aqui, mas eu tô em vários lugares ao mesmo tempo, sabe? Assim, eu tenho uma imaginação assim fértil, assim, com umas coisinhas assim pequenas, até os objetos, uma capa de livro. Eu tenho uma imaginação fértil assim para escrever. Escrevo com muita facilidade. Amo a literatura. Então, quando você lê, solta a sua voz. Solta mais, tem que ser mais dramática. Mais. Um pouquinho mais dramática. É. Você fala mais alto. Quando você foi ler, você abaixou. Se abaixou. Ah, sim. Não sei, ninguém nunca tinha me falado isso, não. Bom Agora, saber deixa eu te disso. falar uma coisa, quero fazer uma pergunta. Quando é que você começou a escrever para criança? Pra criança? Porque eu li esse livro é lindo. Esse livro aqui Foi é lindo. o ano passado.
tá? Os cabelos de Gabriele. Sim, sim. Lindo. Foi meu lindo. primeiro livro infantil, eu escrevi por conta de uma aluna. Que ela, de 5 em 5 minutos, pedia para ir ao banheiro para molhar o cabelo. Para tirar o volume do cabelo, porque o cabelo é cacheado. E chegou ao ponto dela pegar o cabelo da irmã, que é alisado, e cortar. O cabelo da irmã era aqui. Ela cortou aqui, a metade do cabelo da irmã. Então aquilo tudo me inquietou muito. Eu procurei saber o porquê que ela tinha essa revolta tão grande. Porque ela é a única que tem o cabelo cacheado dos irmãos. Então, provavelmente em casa, né, aquela briguinha de irmão com irmão, né, o irmão deve falar, esse cabelo aí, entendeu? E ela se achava muito feia. Então, eu comecei a escrever essa história que acabou se tornando uma história infantil. Eu lancei o ano passado, esse livro eu recebi o prêmio de 2º lugar, Infanto Juvenil, pela editora Letras Virtuais. E semana passada eles fizeram uma releitura na prefeitura de Itaguaí, que é o trabalho. Fizeram um festival de contação de histórias. E fizeram a releitura da história com fantoches. E chorei, foi lindo, muito lindo. Alguém mais? Da literatura infantil e de poesia, você escreve mais alguma coisa? Eu escrevo crônica, contos longos, gosto bastante, assim, romance também. Já aventurou em romance? Já estou assim desenvolvendo assim um romance assim bem mais profundo, né? Mais detalhes assim, tem que ser com bastante calma, né? Para você escrever. Até o conto longo mesmo eu não escrevo com aquela rapidez, com aquela pressa, não. Eu demoro mesmo para ver como que vai se tornar. Filma lá, tá ao vivo. Como é que a história vai ter o final. Tem que ficar perto. Eu escrevo e ao mesmo tempo parece que eu fico lendo ali, parece que eu me torno também uma leitora ali da história ali, querendo saber como que vai ser o final, sabe? Eu deixo muito assim a intuição, as questões lógicas da história, para que possa percorrer, né? Mais alguém tem perguntas? Não? Eu vou ler então. Eu trouxe aqui um aranhado de textos e contos aqui também, crônicas aqui também. Eu vou ler um conto que se chama A Lembrança Póstuma de Josué. Deixa eu fazer aqui. Tá abrindo. Assim foi o meu corpo. Eu, deitado na calçada do buraco que dá para dentro da estação de trem, lugar onde fui nascido e criado. Então, meu fim tinha que ser ali mesmo. Sou cria real. Nasci, cresci e fui até onde deu para ir. Não fiquei velho, não tive filhos, nem esposa. Mas tive a Bia, a garota que saiu um dia desses no baile. No momento, é só dela que quero lembrar. Nem sei o que vão fazer com meu corpo. Nem quero pensar quando daqui a pouco estiver no caixão. Tudo está gelado aqui. É estranho, porém, consigo entender que não estou mais em vida. Pensar no baile semana passada, sair de casa, era 7 horas, com aqueles moleques da rua. Já tinha passado a visão para a Bia. Ela também estava no baile. A gente já era afim um do outro por um bom tempo. Até o beijo já tinha rolado na praça em frente à escola. Não foi me atentar aos detalhes, já que são lembranças e vai da forma que aparecem para mim. Estava já na pista com os meus colegas, dançando, brincando, como sempre fazia. Era natural vermos o movimento todo ali. Até o dono da boca, porque o baile só acontece por conta do fortalecimento que vem dela. Bifão que é, nunca anda sozinho.
Cada novinha que ele arruma pensa que ele é só dela. A polícia na esquina não compra barulho de ninguém e também não se mete onde não é chamado. O clima fica desse jeito, só na disciplina. Eu, com os manos, doido para encontrar a Bia. Até que ela aparece bem de frente, colada nas colegas dela. Desci os manos e fui atrás dela, que preta purpurinada. Saímos dali, no meio daquele tumulto, sendo que, antes, demos um beijo daqueles no meio da rapaziada, geral ficou zoando a gente. Tô lembrando agora do mesmo beijo que demos na praça, que a mãe dela estava passando na hora. De onde ela estava, gritou pra geral que a Bia era... Como se ela, nossa, na nossa idade, nunca tivesse ficado com um moleque nenhum. Pô, pedi logo pra Bia se adiantar. Vi logo que a mãe dela era problemática. A minha mãe é mãe solteira. Meu pai, sei lá quem é. Tenho mais 2 irmãos mais novos que este seja. Tenho pai ali na presença, que é meu padrasto. Quem foi meu pai? E é o melhor, que acho que é o melhor do mundo. Ele me diz tudo de bom. Como ser bom na rua, em casa e ser um homem baseado na fé em Deus. Então, fomos criados na igreja. Ele e minha mãe se conheceram lá. Minha mãe, muito nova, já comigo bem menor no mundo, ele foi quem tirou a gente da casa da minha avó. Deu papo que agora ele seria meu pai. E foi. Aí veio agora na minha mente a escola, lugar onde somos obrigados a estar. Lembro dos professores, da diretora, do Marcão, que marcava durinho geral e não deixava a gente fazer o que desse na cabeça. A diretora, Dona Marta, marcou o tempo em que estava viva. Ela era uma preta de tirar o chapéu. Falou da importância de sabermos tudo sobre a nossa ancestralidade, que no Brasil somos miscigenados. Falou sobre a branquitude, eugenia, leis que afirmavam o desaparecimento do nosso povo preto. A diferença entre o racismo, preconceito e discriminação. Ela dizia que tudo isso era importante para reconhecermos e darmos importância à nossa origem. E temos um sonho, uma meta para ocupar lugares que somente pessoas com privilégios ocupavam. Dona Marta, ela dizia ser antirracista e me fez acreditar que poderia ser um advogado, coisa que eu só pensava que poderia ser coisa da playboyzada. Nunca vi um advogado preto, morador de favela, mas ela tentou de tudo para que eu e minha turma mudássemos de ideia. Alguns se deram bem, até onde sei, porém outros já estavam na vida errada. Eu não me lembro de ter feito algo errado. Só fui teimoso com minha mãe. Talvez, se tivesse ouvido sua intuição, não estaria aqui, deitado, duro, gelado, esperando por ela, meu padrasto e meus irmãos me verem aqui, caído neste chão. Putz! Meus irmãos, caramba, agora que me dei conta. Mas teimei com minha mãe. Os moleques foram lá me chamar para uma partida de futebol e eu, fominha de bola, fui. Não era um campo de costume nosso, era da comunidade vizinha, ou seja, era de outro dono. Minha mãe falou que sonhou que uma bala me atingia na cabeça e eu ri. Disse para ela que era sonho, que sempre saio para jogar bola com os moleques, que eram os mesmos meninos de sempre. Perguntei o que ia fazer dentro de casa. Essas coisas que todo moleque de minha idade fala. Ela acabou deixando. Jogamos muito bem, os moleques do outro time também. O jogo deu empate e fomos para a casa do Dentinho, para um churrasco, porque a casa dele tinha um quintal bom, com piscina. Isso tudo era para comemorarmos a vitória de ambos os times. Isso durou o final da tarde até a noite. Só que, do nada, ouvimos muitos tiros. Aí começamos a pegar nossas camisetas, né? Resolvemos deixar dar uma acalmada na favela. Quando o tiroteio parou,
Nos despedimos dos moleques e metemos o pé dali. Mas não deu. O tiroteio que começou lá oscilava até mais tarde, mais forte. Quando chegava quase perto do buraco, fui atingido no joelho, fui mancando até a calçada de frente ao buraco. Ali foi fatal, porque outro tiro foi direto na minha cabeça. E agora? Eu fico aqui, esperando para onde vou. O que vão fazer comigo? Minha família, essa vai chorar muito por mim. Minha mãe, meus irmãos, meu padrasto. Mas só quero pensar na vida.